Já vai. Bom dia! Hoje são 30 de dezembro de 2019, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O 14º vídeo da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Estou aqui fazendo uma pequena série e vou explicar aqui novamente a origem dessa série. Trata-se do vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia para mim. Fiz um vídeo com esse título lá em Fortaleza há 2 semanas, precisamente no dia 9 de dezembro. E recebi ali naquele vídeo, e estou recebendo até hoje, inúmeros comentários, vários internautas, cada um mostrando qual a sua passagem bíblica preferida. Então, como eu gosto de dar voz a internautas que participam de minha página no YouTube, como eu gosto disso, então resolvi pegar alguns comentários aí e trazer para uma nova série. E aqui estou. Nesse vídeo, mais um comentário de um internauta que escreveu ali, apresentando qual é sua passagem bíblica mais engraçada. Antes de entrar aqui no assunto, essa foto que você viu aí, em que eu apareço ao lado de uma imagem de uma senhora, essa foto é nova, de anteontem. Estive em um dos shoppings aqui de Brasília, o Shopping Conjunto Nacional, que é o menor de todos, mas foi o primeiro shopping de Brasília, Conjunto Nacional, ao lado da rodoviária de Brasília. Estive lá anteontem e aí criei essa foto aí, certo? Eu com a camisa aí com a estampa de Elvis, sempre assim, ando sempre assim, com camisa sem manga. E aí, geralmente com a estampa de Elvis Presley, e você vê aí na foto. Muito bem, então vamos ao vídeo aqui. Naquele vídeo, a passagem mais engraçada da Bíblia para mim, o internauta José 132460, ele se apresenta assim. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: Boa noite, professor. Para mim, a mais engraçada é aquela passagem que Deus chega até Moisés e diz: Moisés, pede para o povo, quando for fazer suas necessidades, leva uma pá, porque eles ficam cagando no chão, e à noite, quando eu venho fazer a ronda, eu piso. Essa, para mim, é a mais engraçada há muito tempo. Um abraço. Fecha aspas. Muito bem. Aí está a passagem mais engraçada da Bíblia para o José aí. Vamos lá então, né? Essa passagem bíblica aí está em Deuteronômio. Veja bem, está em Deuteronômio, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Deuteronômio, estou com a Bíblia aqui. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 9 a 11. Certinho? Deuteronômio, capítulo 23, versículos 9 a 14. Melhor dizendo, 9 a 14. Certinho? Gente, depois desse vídeo aqui, por favor, leia a Bíblia. Abra aí essa passagem. É o livro de Deuteronômio. Certinho? Então vamos lá. O título aqui é a limpeza do acampamento, certo? É a limpeza do acampamento. Antes de eu ler aqui as principais passagens, quero dizer uma coisa. Nessa série estou apresentando em alguns vídeos aquele diálogo, aquela entrevista entre o padre português Joaquim Carreira das Neves e o escritor português ateu José Saramago. Os dois se encontraram num canal de televisão portuguesa e eu venho mostrando alguns trechos aí da conversa. Em dado momento,
o Saramago pergunta ao padre Joaquim Carreira das Neves o que o Deus hebreu e o Satanás, juntamente com os anjinhos, faziam ali no livro de Jó, que está na Bíblia. E o padre Joaquim Carreira das Neves, como o Deus hebreu e o Satanás, naquela narrativa de Jó, faziam ali coisas hediondas, coisas macabras, o padre realmente não se referiu a essas coisas. O padre explicou o porquê daquele enredo, daquela narrativa. O padre Joaquim diz ao Saramago que o que o escritor hebreu fez em relação ao livro de Jó é a mesma coisa que o Saramago fazia em relação a seus livros. O Saramago era um escritor e o escritor é um criador. O escritor, ele cria histórias, inventa histórias. E também cria personagens e inventa personagens. Então o padre Joaquim Carreira das Neves diz claramente ao José Saramago que o livro de Jó, aquela narrativa de Jó, é uma narrativa lendária. Foi uma criação do escritor hebreu. Não existe Jó algum ali, na verdade, muito menos o Deus hebreu, se encontrando com Satanás para atormentarem a vida de Jó e de sua família. O padre explicou isso direitinho ao José Saramago, entendeu? Tudo aquilo é uma história criada pela imaginação do escritor hebreu. Nunca houve um Jó, muito menos ali um Deus e um Satanás brigando, entrando em acordo numa aposta terrível para desgraçarem a família de Jó. Tudo isso é criação do escritor hebreu. E isso é uma verdade, o que o padre disse. E Saramago sabia disso. Saramago apenas perguntou para que o padre falasse. Então você vê que o padre, diante dessa narrativa bíblica, o padre Joaquim diz que aquilo ali é uma criação do escritor hebreu. Nada de Jó ali, nada de Deus, nada de Satanás. E assim, gente, é a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Assim é a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Você vê que o padre disse isso aí. Só que os fiéis, que a gente vê por aí, eles pregam, leem aquelas passagens que estão ali em Jó e ficam propagando como se aquilo fosse um fato real. E eles nem imaginam o que é o terror daquela passagem, né? O objetivo daquela passagem. Eles nem imaginam isso, os fiéis. Eles pregam por aí aquela loucura de que realmente Deus e o Satanás se reuniram para desgraçar a família de Jó. O padre não. Veja que ele diz diferente. Ele sabe que aquilo não é história, não são personagens reais, que é uma criação de um escritor hebreu, e que esse escritor hebreu aí, lamentavelmente, não tinha o menor senso de justiça, certinho? Muito bem. É assim naquele livro de Jó, é assim com imagens criadas, personagens criados, como também, gente, é assim nessa passagem bíblica aqui, relativa à limpeza do acampamento dos hebreus. Essa passagem engraçada aí que o José trouxe para cá. É a mesma coisa. Deus algum existe? Deus algum conversou com Moisés? Isso aí é uma criação do escritor hebreu. É a mesma coisa que está no livro de Jó. E daí vem a coisa engraçada aqui, certinho? Então eu vou ler aqui os principais trechos dessa passagem que trata da limpeza, regras de limpeza do acampamento. É o seguinte, vou dar um exemplo aqui em relação a mim. Quando eu morava em Sobral, porque eu morei em Sobral até dezembro de 1975, eu estava com 19 anos de idade. Havia acabado de prestar o serviço militar no Exército, lá em Sobral. Aí, em dezembro de 75, eu com 19 anos de idade, saí de Sobral e fui morar em Fortaleza.
Então, quando eu morava em Sobral, eu tinha um amigo cujo pai possuía um sítiozinho perto de Sobral. E às vezes a gente ia para esse sítio, a gente dormia lá e tudo. Pois bem, nesse sítio, nessa casinha lá onde ficava um cuidador, que era o seu Raimundão, um homem bem alto. O seu Raimundão, ele cuidava do sítio, morava lá com a esposa dele. E nesse sítio, nessa casa, não havia vaso sanitário, não havia fossa. Nessa casa lá do interiorzinho, entendeu? No sítio. Não havia fossa. Então, o Raimundão, a esposa dele e os filhos, quando eles queriam cagar, eu não gosto do verbo defecar, eu não gosto. Porque o verbo defecar, se você diz para alguém, fulano de tal defecou, poucas pessoas vão entender. Então eu gosto de coisas mais claras na língua portuguesa. Então eu não uso o verbo defecar. Acho horrível esse verbo. Eu uso o verbo cagar. Quando você diz, fulano de tal cagou, todo mundo sabe o que é. Então eu gosto do verbo cagar. E está no dicionário da língua portuguesa. Muito bem. Então, o senhor Raimundão, quando queria cagar, a esposa dele também, os filhos, eles saíam lá da casinha e iam lá para o meio do mato, um negocinho que ele fez, fechadinho também, fechadinho. Só que ele cavou um buraco lá, mais ou menos fundo. Ele cavou um buraco longe da casa. Ele cavou um buraquinho lá no chão e ele ficava de cócoras e cagava ali. Eu também fui cagar, porque eu fiquei nesse sítio, eu ficava durante uns 2 dias, 3 dias. E eu cago todos os dias, não é? Eu cago todos os dias, e isso é sadio. Pois bem, aí eu ia cagar também lá, nesse lugarzinho que ele fez, com uma portinha, sabe, bem simples. Eu ia cagar também lá. Aí eu ficava de cócoras, tirava uma tampinha ele colocou uma tampinha de madeira, eu afastava a tampinha assim, aí estava lá o buraco. Não era fossa, um buraco. Aí eu cagava, aí depois puxava, fechava a tampinha lá de madeira, entendeu? Então é normal uma pessoa cagar longe de casa. Imagine se cagasse dentro de casa, sem fossa, uma coisa horrível, ninguém aguentaria, não é? Aí veria aí um mau cheiro, né? E muitas doenças, não é isso? É a mesma coisa aqui na Bíblia, nessa parte que está em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 9 a 14. Aqui, Moisés diz, o lendário Moisés da Bíblia, ele diz a seu povo aqui como deve ser feita a limpeza no acampamento, onde eles moravam, entendeu? Eu vou ler aqui um pouquinho o trecho mais importante, depois aqui, tá bom? Um momento, vamos aqui. Vou ler aqui os versículos 12 e 13, certinho? Os mais importantes. Então diz assim, olha aqui, também o Moisés aí falando para o seu povo. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Certinho? Veja aí, ó. Um lugar fora do acampamento para onde irás. Isto é, vamos fazer um lugar fora do acampamento para as pessoas cagarem, para os hebreus cagarem, entendeu? É a mesma coisa aí do sítio do meu amigo. E continua aqui, o versículo 14. O Moisés dizendo, continuando, né? Dentre as tuas armas terás um porrete, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro. E para quê? Ele diz, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, ou seja, com o porrete, você fará um buraco no chão, longe do acampamento, para você cagar nesse buraco, Cavarás com ele, com um porrete, com um pedaço de madeira, com um pedaço de alumínio. E volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Olha aqui, Moisés, repito, dizendo para seu povo que eles devem fazer um buraco fora do acampamento para cagarem. E por isso eles devem levar um porrete, um pedaço de madeira ou de ferro, de alumínio, para cavar ali o chão, fazer um buraquinho. E aí para a pessoa
ficar de cócoras e as pessoas cagarem, entendeu? E continua Moisés, no versículo 14: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento. Viu aí? Porquanto o Senhor Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Certinho? Então, o Moisés está dizendo aí a seu povo, que vivia ali em vários acampamentos, que quando algum hebreu estava com vontade de cagar, deveria ir para um acampamento, para um lugar fora do acampamento. Não é isso? Fazer ali um buraquinho, levando um porrete e fazer um buraquinho ali fora do acampamento. E com esse porrete faz um buraquinho e a pessoa ia lá, o hebreu, e de cócoras cagava naquele buraquinho. E depois enterrava, botava areia ali em cima, para evitar mau cheiro e também doenças, não é? Isso aqui, gente, é uma medida de higiene para o povo hebreu, dita aqui por Moisés. Agora, o engraçado aqui é que Moisés diz que eles não devem cagar pelo acampamento, fora do acampamento, e não dentro do acampamento. Por quê? Porque Moisés aqui está dizendo que o Deus hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, que o Deus hebreu andava pelo meio do acampamento, e que, pela lógica aqui, o Deus hebreu, andando pelo acampamento, poderia ali pisar seus pés sobre a bosta dos hebreus, entendeu? Sobre a merda. Então, para evitar essa situação aí ruim para o Deus, porque Deus andava pelo meio do acampamento e poderia sujar seus pés com merda humana. Você entendeu, gente? É isso aí que está na Bíblia, essa inocência. Isso aqui não é uma história real. É igual àquela de Jó, criada aqui pela imaginação do homem hebreu. Como você vê, Deus algum existe, Deus algum tem pés, duas pernas, Deus algum anda, e muito menos anda por acampamentos, anda por ruas, né, por avenidas. Tudo isso aqui, gente, é criação do escritor hebreu, certo? E é uma coisa engraçada, não é? Aquele dizendo que ninguém deve cagar no acampamento, porque o Senhor Deus anda sempre ali pelo acampamento, e que correria esse risco de sujar seus pés com merda humana. Não é engraçado? Mas isso aqui, gente, repito, não é fato real. Deus algum existe? Deus algum andava por meio de acampamento? E Deus algum entregava pessoas aqui nas mãos dos hebreus para que os hebreus as massacrassem, entendeu? Tudo isso aqui, gente, é fantasia, é criação do escritor hebreu. Muito obrigado.